E o Gustavo Scarpa teve uma reunião na Grécia e definiu o futuro dele para a próxima temporada. Aqui no Brasil, o Internacional Atlético Mineiro que segue interessados na contratação do jogador ex-Palmeiras e campeão da Libertadores. No vídeo de hoje eu quero te falar mais sobre isso. Quero te falar também sobre Yohan, jogador que está ficando livre do mercado após uma passagem pelo Atlético Mineiro. E quero te falar sobre a possibilidade de ele vir ao Internacional para ser aquele jogador para compor elenco. Aquele jogador onde o Inter não tem no banco de reservas ainda, que seria um meio armador para ficar no banco. Quero te falar sobre essa possibilidade e também te falar sobre a saída de Nico Hernandes, que deve sair em função de desocupar a vaga de estrangeiros do Internacional, que hoje tem 8 nomes. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Além disso, primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações sobre o Internacional e eu quero começar aqui falando sobre saídas no Inter, tá? Além do Kehler, além do Jean Dias, além do Rodrigo Moledo, que são jogadores que todo mundo sabe que já vão deixar o Internacional, Campagnaro, Luiz Adriano também são jogadores que estão com seus futuros indefinidos ainda no Inter, além de outros atletas que podem ser emprestados, como por exemplo, jogadores como o Estevão e o Lucas Ramos, e ainda existe uma indefinição por parte do lateral esquerdo Dalbert, que tinha um aditivo no seu contrato, que caso ele jogasse uma porcentagem de jogos, esse contrato renovaria automaticamente por mais um ano. Então até por isso a permanência do Dalbert para a próxima temporada deve acontecer. Mas eu quero te falar também sobre um outro problema que o Inter vem enfrentando, que é a cota de estrangeiros. Hoje, o Inter tem no seu plantel 8 jogadores estrangeiros. Em torneios nacionais da CBF, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Campeonato Estadual, só podem haver 7 jogadores estrangeiros. Sul-Americana ou Libertadores, ou Recopa Sul-Americana, enfim, Mundial, não tem limite. Tu pode usar um time inteiro de estrangeiros se tu quiser, por exemplo. A ideia da gestão Alessandro Barcelos é trabalhar com 8 a 9 estrangeiros para a próxima temporada, contando com reforços. E a gente vem observando, e de bastidor, que o Inter vem tentando vários estrangeiros. O Bruno Mendes, o Nathan Nandes, o Lucas Alário, só aí já seriam 3 nomes. Se o Inter adiciona hoje 3 estrangeiros ao seu plantel, o Inter tem um time inteiro de jogadores estrangeiros. São 11 jogadores estrangeiros e só podem jogar 7. Por isso, alguns atletas vão deixar o Inter, estrangeiros no caso. O primeiro deles, e com essa maior possibilidade, é o Nico Hernandes, que é um jogador que vai sair, um atleta que veio para compor elenco, mas só vai sair devido ao fato de realmente ser um jogador estrangeiro. Ele cumpriu o seu papel, ele veio para compor elenco, ele veio para ser reserva do Gabriel Mercado, e ele exerceu essa função de ser um reserva do Gabriel Mercado, mas devido à vaga de estrangeiros, é um jogador que vai deixar o Internacional. Além do Nico Hernandes, ainda existem possibilidade de saída de mais alguns estrangeiros, como o Carlos de Pena. Meu atacante também tem essa possibilidade de saída em função de ser um jogador estrangeiro e em função de não ter ido bem nessa temporada. Logo, também é um nome que pode deixar o Inter agora nessa troca de temporada. Além desses 2 nomes, o Inter também pode se desfazer de um outro jogador, mas aí não seria uma ideia por parte do Eduardo Cudê, que seria o Gumalo. Seria a terceira possibilidade de liberação. Mas a ideia do Inter é ter a manutenção do Gumalo para a próxima temporada. Ele tem contrato até julho do próximo ano e, querendo ou não, foi um jogador que quando entrou deu conta do recado, fez gol contra o Fluminense na semifinal, lá no Maracanã, supriu bem a posição e é um jogador que faz ali uma concorrência com o próprio Fabrício Bustos. Ele tem características totalmente diferentes do Bustos. Se tu quer um jogo onde tu precisa de um lateral mais ofensivo, tu vai colocar o Bustos. Se tu quer um jogo onde tu sabe que o ponta dos caras são bons, onde tu vai precisar esperar mais, tu joga com o Gumalo, que foi, por exemplo, o que o Cudê fez nos 2 jogos contra a equipe do Fluminense.
Utilizou o Gumalo nos 2 jogos, colocou o Fabrício Bustos, por exemplo, no banco de reservas. É uma possibilidade, né? Não dá para descartar essa possibilidade. Mas 2 jogadores, os 2 estrangeiros inicialmente, que estão sendo grandes discutidos e devem deixar o Inter na virada, é o Nico Hernandes, em função de seu estrangeiro, e o Carlos de Pena também em função dessa possibilidade, tá bom? Outra coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o Johan, tá? Meio atacante do Atlético Mineiro, tá ficando livre no mercado agora, e o Inter poderia trazer esse jogador de maneira gratuita. O Johan fez uma bela temporada no passado pelo Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino acabou não exercendo a opção de compra naquele momento, que era de 20 milhões de reais. Ele voltou para o Atlético Mineiro a pedido do Eduardo Cudê. E o Eduardo Cudê utilizou diversos jogos do Johan. E agora seria um jogador que vai ficar livre no mercado. Então é aquela oportunidade de mercado. E aquele jogador numa posição que o Inter não tem hoje no plantel. Um jogador para ser reserva do Alan Patrick. Um jogador para ser reserva do Maurício. Um cara que possa entrar no segundo tempo e tem algum tipo de características para ser um meio armador. E o nome do Johan se encaixa nessas características, porque é um nome que já trabalhou com o Eduardo Cudê. Cudê já teria dado aval para a contratação do Johan e é um jogador barato, que receberia apenas 200 mil por mês no Inter. E é um jogador que chegaria entendendo que seria reserva do Internacional e seria um jogador apenas para compor elenco, para quando o Alan Patrick tivesse suspenso, para quando o Maurício tivesse suspenso, para quando, por exemplo, se o Scarpa vier também não puder jogar. Então ele viria sabendo que seria reserva do Internacional e a contratação do Johan é uma possibilidade. Eu conversei com o empresário do jogador e ele não quis falar sobre essa negociação. Ele disse que não poderia falar sobre esse negócio, tá bom? Quero te falar também sobre o Scarpa, tá? Porque teve uma reunião lá na Grécia, lá no Olympiacos, ele que pertence ao Nottingham Forest, mas ele está emprestado para o Olympiacos da Grécia. E foi feita uma reunião com lá sobre a utilização dele para a próxima temporada. E lá ficou sabendo, informação trazida pelo Alexandre Ernst, que ele está fora dos planos do Olympiacos e não será utilizado pelo Olympiacos no próximo ano. Com isso, ele vai precisar achar um novo clube. O Nottingham Forest não vai utilizar o jogador e pretende vender o Gustavo Scarpa por cerca de 3 milhões e meio de libras, ou 4 milhões de euros, que daria 20 milhões de reais. Ou seja, esse valor é completamente ok para o Inter. 4 milhões de euros, o Inter tem um orçamento para essa janela de transferências de gastar 9. 4 seria o Gustavo Scarpa, que é um valor ok. É uma possibilidade ok para o Internacional, né? Gastar, por exemplo, 20 milhões de reais na contratação do Gustavo Scarpa, que foi um jogador que foi muito importante nos últimos 3 anos que ficou dentro do futebol brasileiro. Na temporada 19, 20 e 21 foi um jogador que, querendo ou não, foi importante ali para a equipe do Palmeiras. E é uma possibilidade. O Atlético Mineiro também segue interessado na negociação do jogador. O Atlético Mineiro vai disputar uma Libertadores. E isso seria um poder de convencimento maior, porque o Inter não vai ter uma Libertadores para disputar. Mas o Inter também poderia oferecer outros tipos de situação para o Gustavo Scarpa, como, por exemplo, até mesmo um maior salário. Mas é uma concorrência forte que o Inter vai ter, essa disputa com o Atlético Mineiro, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!